Microfone Aberto está de volta nesta quinta-feira, 13 de março, né? Agradecendo a todos que estão aí conectados com a Massa FM. Não importa se é pela nossa transmissão, se é pela internet, se é pelo Facebook. E o pessoal que está mandando mensagem aqui bastante pelo WhatsApp. Muito obrigado, tá? Obrigado pela companhia de vocês. Chegou aqui, ó. Olá, bom dia, Ginês, galera da Massa. Estou aqui na peleia, na borracharia do Borel, Jardim Santo André. Olha, fez um merchan aqui da borracharia do Borel. 90.3, a mais top. Valeu, valeu. Obrigado, Júnior. Obrigado aí pelo carinho, tá bom? Tem mais aqui. Johnny Campos mandando mensagem já aqui de olho no programa de daqui a pouco. O pessoal tá ligado em toda a programação da Massa, né? Isso é muito bacana. Muito obrigado mesmo aí pela parceria. Olha, o assunto agora é o nosso quadro Explicando Direito, né? Direito, direitinho, para que a gente tenha aí informação de qualidade na rádio. Para você que tem uma pequena empresa, né, ou uma média empresa, ou até mesmo uma grande empresa, tem um assunto que é bastante importante, que também diz respeito ao trabalhador. Então não é só para o empresário, para o trabalhador também. Você tem dúvidas de quando que é obrigatório, por exemplo, assinar uma carteira de trabalho? E aí tem aquela questão da hora extra, a questão do banco de horas, né, que também é permitido, mas como que funciona isso? Banco de horas, hora extra, assinatura de carteira e todos esses assuntos e outros também nós vamos conversar hoje com a advogada trabalhista e empresarial, a Maíra Freire, ela que também é especialista em compliance e LGPD, tá? Ela é sócia da EOS, é isso? EOS Soluções Empresariais. Maíra, obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, eu que agradeço. Tá, vamos começar aqui então do começo, né? Um dos temas é a questão da assinatura de carteira de trabalho. Tem muita dúvida sobre isso ainda? Nossa, apesar muita. De ser algo muito antigo? Sim, tem muita dúvida, porque geralmente o empresário quer uma forma de pagar bem o funcionário, mas não pagar os impostos que tem. E aí muitas vezes tentam fazer uma prestação de serviço, a abertura de um CNPJ, e aí tem essa dúvida, mas quando é obrigatório registrar e quando não é obrigatório? E aí a gente recebe essa dúvida, eu acredito que praticamente todos os dias do empresário, para a gente poder analisar essas demandas. E a dúvida do empresário é talvez tentar pagar um pouco mais e tentar achar um caminho, mas não tem muito caminho. Não tem muito caminho. O que a gente sempre explica é que a gente tem os requisitos obrigatórios dentro da CLT. São 5 requisitos que a gente sempre tem que analisar. Se bateu, preencheu esses 5 requisitos, acabou. Não tem muito para onde a gente fugir, tem que obrigatoriamente registrar a carteira. Fala um pouquinho para nós aí. Falo, pode deixar. O primeiro requisito que a gente tem é a questão da pessoa física. Então, todo trabalhador, ele tem que ser pessoa física, não tem como a gente assinar a carteira de trabalho no PJ, por exemplo. O segundo requisito é a pessoalidade. Então, a gente tem aquele colaborador que ele precisa trabalhar. Ele não pode mandar o pai, irmão, vovó no lugar dele. Ele tem que prestar esse serviço. É diferente, por exemplo, quando a gente contrata um pedreiro para poder prestar uma obra dentro da nossa residência. Não importa. Às vezes ele pode mandar outra pessoa, ele pode ter um ajudante, desde que preste o serviço, não tem relevância. Agora, o CLT, ele tem que ele mesmo trabalhar. E os outros 3 requisitos é o mais importante que a gente tem que ver se vai registrar ou não. O outro é a questão da subordinação. Então, aquele colaborador, ele tem que cumprir as normas da empresa, ele tem que chegar no horário, ele tem que respeitar as diretrizes. O trabalho dele, ele é conforme o empregador manda. Então, é a subordinação. O outro requisito é a questão da não eventualidade. Então, ele precisa estar todo dia naquela empresa. Ele tem que estar de segunda a sexta, segunda a sábado. Ou então, até, por exemplo, uma pessoa que limpa uma empresa, toda segunda-feira ela vai limpar a empresa. Obrigatoriamente, a gente já tem uma previsão dela estar naquele local. Se tem a previsão, a gente também tem ali o requisito da não eventualidade. Então, já preenche mais um requisito. Mesmo que seja uma vez por semana? Sim, exato. A gente tem a previsão. Então, se a gente toda segunda-feira ela vai limpar a residência, é diferente de uma empregada doméstica que limpa um lar, né? A casa ali de uma residência de uma família. Aí a gente tem um outro requisito que é a Lei Complementar 150. Agora, quando é empresa, a gente tem uma funcionária que limpa a empresa, se ela vai uma vez por semana, a gente já entende que tem essa questão da habitualidade. Mas eu não posso, por exemplo, agora você entrou num assunto que eu fiquei curioso. Né? Vamos colocar. Então, eu tenho uma empresa. Não importa se é uma empresa grande ou pequena. E essa pessoa limpa, vamos colocar toda segunda-feira. Ela não pode ser uma diarista?
Não. Não pode? Não pode, tem muita dúvida a respeito disso. Eu não sabia disso. Exato. Porque acaba a gente muitas vezes pegando a Lei Complementar 150 da empregada doméstica. E aí nessa lei fala que só é obrigado a registrar a carteira se faz mais de 3 diárias na semana. Então foi lá segunda, quarta e sexta, aí é obrigatório registrar. Então o que geralmente a gente faz? A gente pega uma diarista para limpar a nossa casa uma vez ou 2 vezes na semana. Aí realmente está correto, a gente não precisa registrar. Então para residência pode, para empresa pode. não. Para a empresa a gente não aplica a Lei Complementar 150. E pode dar problema se não observar isso. Pode dar problema e geralmente tem muita demanda trabalhista a respeito disso. Principalmente essa questão de entender que, não, ela só trabalha uma vez, só trabalha 2 vezes na semana e faz essa confusão com a Lei Complementar 150. E aí o último requisito que a gente tem desses 5 é a questão da onerosidade. Então você trabalha 30 dias e recebe no mês subsequente. É diferente, por exemplo, de uma diarista que a gente paga a diária. O que a gente pode pensar de uma diarista dentro ali de uma empresa? Talvez tirar o requisito da onerosidade. Então todo dia, toda vez que ela faz a diária, a gente paga. Mas ainda eu sempre recomendo registrar a carteira de trabalho, porque é uma questão que a jurisprudência pode entender ali como um desvio, porque ela preencheu todos os outros requisitos. Só um requisito que não, que seria de não receber o mês fechado no mês seguinte, e sim ali no dia. Então sempre é importante analisar essa questão ali. Olha, informação importante que a Maíra trouxe pra gente aí, para as pequenas e grandes empresas, para evitar problema depois, tá? Sim. Porque é um direito, né? Então a gente tem que ficar muito atento a isso para quem tem empresa. E o trabalhador também, que tem seus direitos, deve ser aí. É direito, não se discute, correto? Então vamos lá para outro tema aqui, ó. Hora extra. O que a gente pode entender de hora extra? 1, 2, 3, 4. Eu posso fazer quantas horas extras eu quiser ou não pode? Não pode, perfeito. A hora extra, a CLT só permite no máximo 2 horas extras por dia. Então a gente tem ali o limite de 8 horas, no máximo ele conseguiria fazer 10 horas. Quando passa essa questão das 10 horas e tem uma hora extra habitual, porque a hora extra é como o nome mesmo fala, é para ser um caráter excepcional. A gente não pode ter todos os dias uma hora extra ali realizada. Se isso configura ou se passa o limite previsto, a gente pode ter a empresa ali sendo condenada em caso de multas até no Ministério Público do Trabalho por passar, entender que é um trabalho extenuante ali na relação. Deixa eu ver se eu entendi essa parte também. Então não é recomendável para o empresário que ele autorize o trabalhador a fazer hora extra todo dia. Exato. Tem que ser uma eventualidade. Exato. Um nível muito alto ali de trabalho, passou uma vez na semana, aconteceu alguma situação esporádica, aí sim. Agora, toda vez que é todos os dias, segunda a sexta, ele trabalha além das 8 horas, aí pode dar um problema muito sério. E a questão do banco de hora? Eu faço hora extra e a empresa tem a opção de fazer o banco de horas, né? Que vai acumulando. Enfim, como que funciona essa questão? Exato. Uma forma para poder não onerar tanto a folha, muitas vezes, é ao invés de pagar a hora extra, a gente fazer o banco de horas. E a gente tem alguns sistemas de compensação. A gente tem primeiro um sistema que ele está previsto na CLT, que é a compensação dentro do mês. Então, por exemplo, aquele colaborador, ele fez uma hora extra ali a mais no dia 10, no dia 15 a gente dá uma folga compensatória. Ele chega um pouquinho mais tarde, ele sai um pouquinho mais cedo. Quando é dentro do próprio mês, a gente não precisa ter nenhum documento, chama de compensação. Agora, se a gente quer acumular essas horas extras realizados, como se fosse um banco mesmo, né? A gente fica recebendo ali essas horas positivas do colaborador, aí a gente tem que fazer um documento que chama acordo individual do banco de horas, ele tem que ser um documento escrito obrigatoriamente, senão não tem validade, e aí a gente consegue usar esse banco de horas durante 6 meses. Agora, se passou esses 6 meses, a gente encerra o banco, e aí ou paga essas horas faltantes, ou então o que está de horas negativas ali daquele banco, aí a gente esquece, não tem nem como descontar. Então, sempre tem que ter atenção, porque o banco de horas, ele tem validade durante 6 meses, que é o semestral. A CLT até permite a gente fazer um banco de horas de validade anual, só que aí tem que ter aprovação do sindicato. Então, tem que ser por convenção coletiva ou acordo coletivo. Então, em regra, se você quer fazer ali com o seu colaborador de uma forma individual, só tem validade durante 6 meses. E muito interessante do banco de horas, que eu sempre trago também para os empresários, é que a hora extra, a gente paga 1 hora mais 50%, o adicional da hora extra. Agora, quando o colaborador faz o serviço além ali, né, das 8 horas, mas vai para o banco de horas, o banco de horas vai 1 para 1. Então, fica barato para o colaborador. Ele não precisa, na verdade, fica mais barato para o empresário. Ele não precisa pagar 1 hora e 50, e sim 1 para 1, sempre quando vai para o banco de horas. Então, a cada 6 meses tem que prestar uma conta ali. Isso. Para fazer um balanço do banco de horas. Exato. A gente sempre recomenda que vá acompanhando mensalmente. Inclusive, é um requisito da lei. Todo mês a gente tem que apresentar para o colaborador o banco dele, como que tá. Como tá, se tá saldo positivo ou negativo. E a gente vai fazendo essa compensação ao longo desses 6 meses. Bateu 6 meses, não conseguiu compensar tudo,
a empresa não pode descontar. Agora, se deu 6 meses e tinha muita hora positiva, aí a empresa tem que pagar também. E é importante pontuar também, se a gente tem uma rescisão do contrato de trabalho durante essa vigência desse contrato de banco de horas, aí a gente tem que pagar, né? Levantar o banco de horas e pagar dentro da rescisão ali do TRCT. Maíra, aproveitando aqui todo o seu conhecimento sobre a área trabalhista, tá? Tem uma lei aqui que a gente estava até conversando um pouquinho antes de entrar no estúdio, que é a questão da lei, né? A lei da CIPA, da questão que as empresas precisam fazer. É uma lei de 2022, mas a gente está falando aqui de leis aqui de anos e anos atrás, as pessoas ainda não conhecem, né? Então é uma lei sancionada em 2022, que chegou com o propósito de revolucionar o ambiente de trabalho para as mulheres. Por que eu vou entrar nesse assunto? Nós estamos no mês das mulheres, né? Então, garantindo mais segurança e igualdade. Então, essa lei também que tem a ver com a CIPA, né? Que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, em relação à questão de proteção às mulheres, de assédio. Como que funciona essa questão agora que a CIPA das empresas tem também essa função de fazer esse trabalho de conscientização e orientação? Perfeito. Como a gente está no mês da mulher, a gente tem trazido bastante esse assunto realmente à tona. É uma lei nova, porque para o direito, né, 2022 é extremamente recente ainda. Ela começou a ter vigência em 2023, porque ele deu um prazo ali de 180 dias para as empresas se adequarem. E a ideia do programa Emprega Mais Mulheres é a gente trazer mais a questão da parentalidade. Então, a gente tem vários benefícios, como, por exemplo, a empresa conseguir pagar a creche e ter essa verba paga ali dentro do Olerite como uma verba de natureza indenizatória. A gente consegue aumentar a licença maternidade. Então, tudo isso é pensando e trazendo um mercado para as mulheres, que a gente sabe que cada vez é mais difícil atualmente ainda, né? Essa situação. Mas, especificamente, quanto à questão da CIPA, o que a lei traz agora que é obrigatório? Todas as empresas que têm CIPA, e aí a gente vai analisar a CIPA sempre considerando o grau que a empresa tem de risco. E aí a empresa vai ter que ali ter um programa de saúde e segurança do trabalho. Se ela estiver ali no grau 3, por exemplo, empresas com mais de 20 funcionários, já é obrigatório ter a CIPA. E dentro dessa CIPA agora é obrigatório também a gente ter o treinamento de conscientização de assédio sexual e assédio moral. E não só a conscientização, eles falam que tem que ter um treinamento uma vez por ano e tem que ser, né, um profissional especializado na área, seja psicólogo, seja advogado que trabalha nesse assunto. A gente também tem que ter canais de denúncia. Isso vem muito já desde ali da parte da compliance, da lei anticorrupção, que traz já esses canais de uma forma preventiva. O canal de denúncia, ele tem que garantir o anonimato. Então, toda vez que a pessoa faz a denúncia, tem que garantir isso. E a gente já trabalha também com a Lei Geral de Proteção de Dados, porque se garante o anonimato, esse sistema ele tem que estar adequado à LGPD. E aí ele tem que programar ali dentro do sistema da empresa as normas sobre essa questão da tratativa, em caso de denúncia, e também esse treinamento sobre o assédio moral e assédio sexual. Então, é extremamente importante. Eu sempre recomendo também, não só agora as empresas que têm a CIPA, como todas as empresas. Porque se o empregador, ele comprova que ele dava treinamento, ele tinha essa questão da conscientização, ele tinha normas, né, que previa como tratar casos de assédio moral e assédio sexual, isso pode até evitar que ele tenha condenações dentro da Justiça do Trabalho, porque demonstra que a parte dele, ele fez de tudo para poder evitar que aquilo acontecesse. Então a gente consegue muitas vezes ali reduzir ou até realmente eliminar condenações de assédio moral ou assédio sexual contra o empregador. A gente está falando aqui de proteção também para o empresário e respeito ao direito das pessoas. Então são duas coisas importantíssimas que a Maíra trouxe aqui pra gente. E eu quero agradecer a tua participação. A gente poderia falar muito mais aqui, muito, né? A gente fica horas aqui, muito mais assunto para falar com a Maíra. Ela que é muito conhecedora das leis aqui. Ela que é advogada trabalhista, empresarial, especialista em compliance e LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E também sócia da EOS. Eu vou aprender a falar o EOS. EOS Soluções Empresariais. Maíra Freire, obrigado por ter vindo, obrigado por ter contribuído com a gente aqui hoje. Eu que agradeço e qualquer dúvida aí pode mandar que a gente continua ali dando, né, todo o apoio possível. Ótimo dia para você, tá bom? Obrigada para vocês também. Vamos para um rápido intervalo? Na sequência a gente vai falar mais sobre saúde, né? Hoje tem uma ação aqui no Centro de Dourados sobre a questão da saúde dos rins. Fique atento, tá bom? Até já. Massa FM 7h32. Os sucessos da Maiara e Maraísa. Você ouve aqui na